matéria que nós vamos ver, nós já vimos, né, é a regência verbal. Vocês já devem ter visto uma orquestra, ou pessoalmente, ou através de vídeo, televisão. O que que eu tenho na orquestra? Tem aquele senhor que fica lá na frente de todos com uma batuta, fazendo gestos, indicando o que cada um tem que fazer em cada momento, para que dessa forma a, a música seja harmônica, né? A regência verbal faz a mesma coisa. Ela rege o sentido que o verbo vai ter para que a oração fique harmônica e que você consiga compreender aquilo que está sendo dito na oração, na frase ou algo parecido com isso. Eu vou citar um exemplo. Eu vou citar um exemplo de uma regência que as pessoas costumam errar muito. Por exemplo, quando você concorda com alguém, aí você usa a expressão: a minha opinião vai de encontro à sua. Olha só, vai de encontro com a sua. O que significa isso? Alguém poderia me dizer? Muito bem, ninguém pode dizer. Quando você usa a expressão de encontro a, significa o seguinte: que se choca, que bate, que é o contrário. Então, quando você concorda com alguém e fala assim: ah, não, a minha opinião vai de encontro com a sua, significa que você está discordando. É discordando, na verdade. Só que na maior parte das vezes as pessoas utilizam o termo para ela está concordando, mas fala que está discordando ao mesmo tempo. O correto dessa frase, então, não seria ir de encontro, mas sim ir ao encontro. Então, o uso de uma preposição muda por completo, às vezes, o sentido de uma frase. Por isso que é importante você dominar, você conhecer, certo? Então, vamos dar início aqui. Isso aqui vocês têm na apostila, certo? Então, revisite. É o verbo intransitivo. É quando... Vou só voltar a repetir a dica que nós falamos aí. O verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Então, é aquele que você pergunta o que e não tem resposta. Por exemplo, pai e filho caminham. Faça a pergunta aí mentalmente. Pai e filho caminham o quê? Tem resposta? Não tem. Então, significa que o verbo é intransitivo. Vamos ver agora o transitivo direto. É aquele que você pergunta o que e tem resposta. Mauro narra as ações. Mauro narra o quê? As ações. Significa que se teve resposta para o que, ele é transitivo. Aí, olha só o próximo. Mauro olha para o seu pai. Se eu fizer a pergunta, o que? Eu vou observar aí que eu vou ter resposta, mas vai ficar estranho, vai ficar como se estivesse faltando algo aí. Então, eu acrescento uma preposição. Olha aqui, ó. Eu acrescentei a preposição para. Mauro olha para o quê? Para seu pai. Então, aquele que tem preposição é chamado de transitivo direto. Aquele que não tem preposição é chamado de transitivo. É transitivo direto aquele que não tem e transitivo indireto aquele que tem, tá? E nós temos o terceiro caso aqui, que é o transitivo direto e indireto. Não tem muitos verbos que têm a bitransitividade, ou seja, ele é tanto transitivo direto quanto indireto. Você tem que sempre que lembrar o seguinte: você vai meio que fazer um pensamento aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. O túnel dá o que a que, certo? Então vamos imaginar aqui o verbo entregar. O carteiro entregou a carta. Quem entrega, entrega algo a alguém. Por exemplo, outro exemplo do pensamento. Quem dá acesso a alguém, certo? Então você tem que imaginar que como se fossem feitas duas perguntas e você tivesse as duas respostas. Intuitivamente, uma vai ter preposição, que é o transitivo, que é a parte indireta do verbo, e outro não vai ter preposição, que é a parte direta, certo? Há alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Não. Não? Então, Não.
Ok, então vamos adiante. Nós temos aqui alguns outros exemplos aí, certo? Sobre o que vem a ser sobre o que vem a ser a regência verbal, certo? Eu peguei esse exemplo aqui que ele está até em cores diferentes, né? Os verbos, eles são chamados de termos regentes e os complementos são chamados de termos regidos. Então, imagina só, isso é muito comum na prova lá da ETEC, na prova no vestibular também. Na prova da ETEC é mais comum porque é uma matéria mais para o ensino fundamental mesmo, né? Mas isso não significa que não caia em vestibulares. As perguntas sempre são sobre o termo regente da frase abaixo. Então, se pergunta assim para você: se está falando sobre o termo regente, está falando sobre o verbo. Se está falando do termo regido, está falando do que complementa o verbo. Agora, se estiver falando da regência, o que é a regência? Regência é a relação entre o verbo e o termo regido, unido ou não por preposição. Isso é regência, certo? É a relação do verbo com o seu complemento, tendo ou não preposição, certo? Não, então tá certo, né? Ninguém. Certo. Não, Ok, então tá certo, professor. vamos em diante aí. Vamos em diante. Bom, nós temos o próximo Professor, slide aqui. Pode falar. regência é o que mesmo? Regência é a relação do quê? Relação do verbo com o seu complemento. Ah, obrigada. Nada. Essa tabelinha aí tem as 4 principais preposições, certo? Existem outras preposições da língua portuguesa, não que elas sejam menos importantes, mas é que elas são menos comuns. As preposições são essas, as principais que nós temos na língua portuguesa são de, em, por, só que, ó, por é uma variação popular, porque, na verdade, per é a legítima herdeira da preposição em língua portuguesa. É muito mais comum do que você imagina. Por exemplo, vamos pensar lá em geografia. Quando se fala em renda por pessoa, como é que é o termo que fala renda por pessoa? Renda per capita. Muito bem, per capita. Né? Per capita ou per Então, capita? o per é a preposição. O por é um jeito popular que as pessoas utilizaram. Então, como funcionou? Quanto mais o povo falou errado, mais certo se tornou. Isso é muito comum na língua. Quanto mais errado as pessoas falam, mais comum se torna o uso e chega um dia que esse errado passa a se tornar certo. Vejam aí a expressão você, certo? Como é que se falava você há séculos atrás? Vocês têm ideia? Vossa mercê. Vossa mercê, né? E hoje o pessoal só fala C, né? Você tá bom, cara? Pode ter certeza que um dia algum dicionarista vai colocar lá que o pronome é C, o certo, né? Então, as preposições são essas aqui, as mais comuns. E dessas aqui, ó, de, em, por e a, eu consigo formar todas essas outras preposições. Então, vamos pegar aqui como exemplo esse daqui, ó. O e mais o um eu transformo em num. O em mais o aquele eu transformo em naquele. Então, vale você sempre lembrar dessa tabelinha que vocês têm. Depois eu vou colocar lá no grupo para que vocês tenham acesso mais fácil a ela. Mas você encontra facilmente na internet aí. Bom, então, lá naquele roteiro de estudos, eu coloquei os verbos que iam cair na prova. Vocês também devem ter visto aí, ó, nas explicações dos professores de ontem, que a prova não será mais na semana que vem, vai ser na outra ainda. Então a gente tem mais uma semana aí para estudar. Na semana que vem, seria a semana pré-prova, eu vou colocar para vocês para praticarem exercícios. Então, no roteiro que eu vou destinar para vocês, no domingo à tarde,
terão exercícios para vocês praticarem, e esses exercícios vão ser similares aos das provas. E no encontro que nós tivermos no Zoom, vai ser um plantão de dúvidas sobre esses exercícios, certo? Então, eu separei 4 verbos que são verbos que trazem dúvida naqueles que falam a língua portuguesa, que escrevem a língua portuguesa, e são também aqueles que caem bastante nas provinhas aí no mundo afora, no Senai, na ETEC, entre outros aí. Bom, o primeiro aqui é o verbo preferir, que, todo mundo erra. Não tem gente que tem, claro que tem gente que faz certo, mas a maioria fala errado. Olha aqui, ó. Constrói com objeto direto e indireto. Esse último regido pela preposição a. Não admite modificadores, como mais, muito mais, 1000 vezes mais. Então, olha só o seguinte. O verbo preferir, ele é um termo absoluto. O que é um termo absoluto? Significa que você não consegue medir a sua preferência. Prefiro mais ou prefiro menos, certo? Então, você não pode utilizar a expressão eu prefiro mais chocolate, eu prefiro menos café, e assim por diante. A não ser, claro, que você esteja falando de quantidade e não de intensidade. Repare que eu coloquei 2 exemplos aqui, mas qual que é o mais comum? O primeiro ou o segundo? Prefiro melancia a melão ou prefiro melancia do que melão? Qual que é o certo? Quem errar vai levar um cascudo, hein? Virtual. O certo é prefiro melancia a melão. E o que a gente mais fala é prefiro melancia do que melão. Muito bem, certo? Então, o que as pessoas mais usam aí, né? Mais falam, repare que tem até uma carinha triste chorando ao lado. Prefiro melancia do que melão, prefiro série do que novela, prefiro livro físico do que digital. Ontem não, essa semana que um colega falou isso aí numa reunião que nós tivemos. Aí eu falei, tá errado isso daí, rapaz. Aí ele, pô, mas até virtualmente você me corrige, né? Deve ter pensado assim. Mas foi só uma brincadeira. Bom, essa expressão preferir já é o máximo que você pode falar de alguma coisa. Então, você não tem como comparar com outro utilizando a expressão do ou a expressão de que, certo? E assim por diante. Prefiro melancia. Acabou, certo? O restante não precisava nem ser falado. Vamos imaginar o contexto que a pessoa fala. Qual que você quer, melancia ou melão? Então, você fala, prefiro melancia. Acabou, certo? É um termo absoluto. Vamos para o próximo verbo, então, que é o verbo visar, certo? A maior parte das pessoas acreditam que visar tem relação lá com cartão de crédito, né? Mas não tem relação com cartão de crédito. Ele tem relação com a visão, certo? Então, quando você olha, quando você observa algo, você está visando algo. Por exemplo, Joana visava o garoto. O que ele estava fazendo? Ele estava olhando o garoto, certo? Aí nós temos aqui apenas 2 casos aqui que você pode colocar aqui, ó. O primeiro, você pode colocar aqui transitivo direto. Se eu fosse você, eu escreveria assim do lado, alvo, certo? Por que isso? Porque quando ele é transitivo direto, ele tem o sentido de mirar, tal como sei lá, um atirador de elite, uma pessoa com arco e flecha, ele mira um alvo, ou então ele visa um alvo, certo? Então, no sentido de alvo, de ser alvo de algo, ele não tem preposição, certo? Então, olha só, o arqueiro visou o alvo, lembrando que esse o aqui não é preposição. O quando está sozinho, ele é artigo. O ele só vai estar na preposição junto com outro. Então, por exemplo, o em com o dá no, o per com o dá pelo,
e assim por diante, certo? No outro caso aqui, o funcionário visava os passaportes, certo? Mirar, por visto, certo? Observar, olhar, tá ok? E no sentido de ter em vista, também ele é transitivo indireto. Ter por objetivo constrói-se de duas maneiras. Então, quando você usa a expressão visar, com o sentido de ter como um objetivo, você pode utilizar ele como objeto indireto e também com objeto direto. Só que repara que tem uma característica. Quando ele tiver com objetivo e ele for transitivo direto, repara que o próximo verbo ele vai estar no infinitivo. Então vamos ver os dois exemplos aqui, ó. Aquela fundação não visava a lucros. Então, olha só, ela não tinha por objetivo ter lucros. Então, nesse caso, ele é objeto indireto porque tem a preposição a aqui, certo? No segundo caso, ele também tem o sentido de ter por objetivo, mas não tem preposição. Porém, quando isso acontece, o próximo verbo é o infinitivo. A reunião visou esclarecer possíveis dúvidas. Certo? Dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Como que a gente faz para, tipo, como que... Calma, aqui eu não consigo formular a pergunta. O certo seria, tipo assim, às vezes o a, ele vem como preposição e como artigo. Tem alguma coisa que deixa mais fácil a gente ver essa mudança? Às Ou vezes não? ele vem como a ou vem como artigo? Tem. Você vai Não, como verificar. artigo ou preposição. Entendi sua questão. É a crase que você está querendo saber. Tem sim. Você substitui a próxima palavra por uma palavra masculina, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar assim: Yasmin vai à praia. Esse a praia, como é que você sabe, como é que você faz para saber se esse a é um artigo ou uma preposição? Você troca a palavra praia por uma palavra masculina. Vamos trocar aí. Praia por clube, certo? Então, como é que ficaria a frase? Yasmin vai ao clube, certo? Não é assim que vai ficar? Então, você tem que sempre pensar o seguinte: se no masculino tem ao, no feminino tem crase. Deu para É entender? que aqui... Deu sim, é porque aqui tá, visava a lucros e aí não tem crase porque é masculino, mas aí, Sim. sei lá. Então, quando é masculino não tem crase, mas aí nesse caso aqui é, é uma preposição, porque ele está relacionada com um verbo, certo? Entendi. Então, Obrigada. vamos lá. De nada, isso. Vamos lá para a próxima. O verbo assistir talvez seja o verbo aí que traga maior confusão. Vamos lá. Pergunta. Qual que é o certo? Assistiu o filme ou assistiu ao filme? Assistiu ao filme? Muito bem. Assistiu ao filme, certo? Então vamos ver vamos ver aqui a explicação. Ele é transitivo indireto no sentido de estar presente, de presenciar. Com esse significado, o objeto indireto deve ser introduzido pela preposição a. Se for expresso por pronome na terceira pessoa, exigirá a forma eles ou a elas e assim por diante. Assistir a alguns ensaios. Então, o que significa aí? Assistir a alguns ensaios. Significa que eu vi, que eu presenciei, certo? Também tem o sentido dele ser indicado com o sentido de favorecer, caber direito, dar razão. Ele significa que ele terá uma preposição aí, certo? Então, assiste ao moderador de um debate o direito de intervir. Então, o que significa esse assiste ao debate? Significaria algo parecido com direito do moderador,
é responsabilidade do moderador e assim por diante. Então, vocês conseguem reparar aí que o verbo assistir, no primeiro exemplo, tem um significado, e no segundo exemplo tem outro significado, certo? O que definiu esse significado não foi a palavra em si. Se você for pegar um dicionário, o que significa o verbo assistir, você vai reparar que ele possui uma gama de significados aí que contempla todos esses. Se você pegar um dicionário completo, ele vai te falar assim, quando transitivo indireto, ele tem tal significado. Quando transitivo direto, tem outro e assim por diante. Ele vai te dando o significado de acordo com a transitividade do verbo, certo? E nós temos o último caso aqui, que só o contexto pode te permitir indicar qual que é o significado, que é quando assistir tem o sentido de ajudar, de auxiliar. Aí tem uma expressão uma expressão que existe aqui no nosso país, que é convênio médico, mas convênio médico é como se você tivesse feito uma parceria ali direto com o médico, né? Mas não é convênio. Como é o nome disso mesmo? Assistência médica. Né? Assistência médica. Assistência médica. Quem foi que falou aí? Eu, a Beatriz Santos. Tá, Beatriz, muito bem. Assistência médica, certo? Assistir significa também ajudar, socorrer, prestar socorro, auxiliar em problemas e assim por diante. Esse verbo, quando ele é utilizado, é o contexto que te permite saber se ele está falando em ajuda, certo? Em ajuda, ou se ele está tendo algum outro tipo de significado, certo? Repara aqui, eu peço para que vocês grifem aqui, se vocês não grifaram quando nós tivemos essa aula, que ele é importante porque ele é a forma mais comum, no sentido de acompanhar, ajudar, prestar assistência e socorrer, ele pode ser tanto transitivo direto quanto indireto. Aí tanto faz, certo? Se você utilizar um ou outro, o sentido não muda. O que você tem que analisar é o contexto ao qual ele está sendo utilizado, certo? Repare aqui, ó, os voluntários assistiram os desabrigados. Para que isso aqui não é preposição, certo? Mas o contexto permite dizer que os voluntários ajudaram, auxiliaram, prestaram assistência, socorreram os desabrigados pela chuva, certo? Deu para entender que é o contexto que vai indicar se assistir indica socorrer ou não? Olha o outro exemplo aqui. O médico assistiu ao paciente. Repara que você não tem como ter outra interpretação. Já pensou em um momento como esse que nós estamos passando, o médico apenas assistir, ou seja, ficar vendo, ficar presenciando o paciente? O contexto permite te dizer isso? Não, não permite. O contexto só permite você pensar o seguinte: esse verbo assistir aqui está sendo utilizado com o sentido de ajudar, certo? Certo, certo. Certo, certo. Tá, sem paciência? Não, é que ninguém fala, eu falei por dois. Ah, tá bom, obrigado. Bom, e o próximo aqui, ó, aspirar, certo? Será que significa isso? Ó? Aspirar tem sentido com respiração? Também tem. Então, vamos lá. É transitivo direto, ou seja, sem preposição. Quando não tem preposição, ele significa sorver, puxar o ar, certo? Então, afrouxou a gravata e aspirou o ar. Repara aqui que entre aspirar, no sentido aqui, ó, que está sendo flexionado, ele aspirou, e ar não tem preposição. Lembrando de novo, o não é preposição. Então, quando ele não tem preposição entre o verbo e o complemento desse verbo, significa que ele tem o significado de respirar, de puxar o ar, de sorver para si o ar. Agora,
ele pode ter um outro sentido, que é, nesse caso, ele é transitivo indireto no sentido de pretender, de desejar. Nesse caso, o objeto indireto vem introduzido pela preposição a ou por, e não admite substituição pela forma pronominal, lhe ou lhes, mas somente por eles ou elas. Então, olha só o seguinte aqui, ó. Aspiramos a uma formação de boa qualidade. Significa a mesma coisa que aspiramos a ela. Repara que logo depois do verbo aspirar, nós temos a preposição a, certo? Então, qual pergunta? Nós que estamos vivendo aqui um momento histórico para todos nós, né? Qual que é o certo? Aspiramos a dias melhores ou aspiramos dias melhores? Quem responder ganha um ponto. Aspiramos a dias melhores. Programas a dia melhores. Muito bem. Essa é até briga aí, né? Cuidado, não vamos brigar. Aspiramos a dias melhores, certo? Se eu dissesse aspiramos dias melhores, significaria que eu estava respirando um dia melhor, sei lá, porque o ar está mais limpo, ou coisa que o valha, certo? Então, quando eu digo aspiramos dias melhores, significa que desejamos dias melhores, certo?